Henker que vive duas vezes. Capítulo 246. Um mundo turbulento. 3. Capítulo 246. Um mundo turbulento. 3. Equipe. HH. Quintas. E Rico. Jiang Wei o conheceu na África. Na altura, a ONU tinha reunido secretamente um esquadrão de elite de pessoas de diferentes países para ir contra uma força inimiga, e pessoas qualificadas de cada país juntaram-se a ele. Ele participou como comandante. Os membros do esquadrão riram quando o viram pela primeira vez. Eles eram todos das forças especiais em seus respectivos esquadrões. Eles já estavam incomodados por ele ser asiático, mas o fato de ser um jovem que não tinha nem 30 anos os incomodava. Jiang Wei se perguntou como, comandante, agiria naquela situação. Ele escaparia ou se desintegraria como aqueles comandantes que tentaram governar com mão de ferro? Ou ele faria o que deveria e faria todo mundo calar a boca? Jiang Wei era cidadão francês. Mas por ser asiático, recebeu muitos preconceitos e preconceitos. Agora, seus companheiros o cumprimentaram enquanto ele passava, mas muito tempo se passou para que isso acontecesse. Porém, o comandante agiu como se não se importasse com os dedos apontados para ele. Ele fez apenas o suficiente. Tudo o que ele fez foi dar ordens para treinar nos horários determinados. Se havia algo especial nele, era apenas que ele também participou do treinamento, apesar de ser o comandante. Mas isso não foi muito fora do comum. Os membros do esquadrão não se abriram com o comandante porque ele parecia deficiente. Em vez disso, eles até o provocaram diretamente, mas ele não pareceu se importar. Com o passar do tempo, o interesse de Jiang Wei pelo comandante desapareceu. Então, sua irmã, que havia cortado relações com ele e se mudado para o Zewa após dizer que viveria feliz com Yang Qi, visitou repentinamente o time. De mãos dadas com uma menina de 5 anos. Jiang Wei se recompôs ao relembrar o passado. Este não era o momento para pensar nos velhos tempos. Como ele não sabia quando a tribo de um chifre chegaria, ele teve que fugir o mais longe possível e traçar novos planos. Seu objetivo não era mais o rei marcial. Apenas uma pessoa. Era a pessoa que ele achava que não encontraria mais. Comandante, comandante, comandante. Jiang Wei lembrou-se de quando se tornou o deus do arco no Cheongvado de acordo com o contrato com o Dragão Vermelho. Naquela época, ele fez apenas o mínimo e mostrou apenas o que era exigido de suas habilidades. Ele só precisava esperar que o Dragão Vermelho engolisse o Cheongvado. Era uma vida chata e sem graça. Houve apenas uma coisa que o estimulou durante esse tempo. A guerra contra Artia. Ele não sabia por quê. Mas os 8 clãs que estavam rosnando uns para os outros de repente se uniram para pressionar a queda de Artia. Jiang Wei não se importou com o que o Cheongvado fez, então não prestou muita atenção nisso. Mas quando ele participou da guerra como um dos deuses marciais, ficou chocado. Esse rosto não pertencia à torre. Era o mesmo rosto de seu comandante. Depois de observar a personalidade e as ações do homem, ele percebeu que era definitivamente outra pessoa, mas seu interesse ainda foi despertado. Asa Celestial Shajeong-Wu. Ele era da Terra e seu nome era semelhante ao de seu comandante. Família, irmãos, seu comandante não falava sobre sua vida privada, então Jiang Wei não tinha ideia de suas relações familiares. Mas então, Jiang Wei sentiu que era um mundo pequeno. A partir de então, Jiang Wei pôde participar da caça com a mente feliz. O campo de batalha que ele estava apenas observando tornou-se seu terreno de caça. E agora, o próprio comandante dele estava aqui. Para vingar seu irmão, sim, isso é compreensível. Claro, como ele ainda não havia tirado a máscara, nada foi confirmado. No entanto, Jiang Wei pensou que não havia como ele estar enganado. Aqueles olhos, postura, dignidade e hábitos únicos. Todas essas eram coisas que não podiam ser jogadas fora. Caim. O nome do acumulador. Por que ele não pensou nisso quando ouviu falar pela primeira vez? Era o codinome que simbolizava seu comandante. Era um nome que causava medo tanto em seus aliados quanto em seus inimigos. Se ele descobrisse a morte de seu irmão, é claro que se mudaria. Eu quero ir até lá neste instante. Mas, infelizmente, ele não conseguiu. Jiang Wei estalou a língua em arrependimento. Agora, ele tinha que se concentrar em fugir da tribo de um chifre. Ele não poderia lutar contra eles de qualquer maneira. Era perigoso tocar em feras que ficavam excitadas com a visão de sangue. Primeiro, vou me esconder completamente. Até que a perseguição da tribo de um chifre fosse completamente interrompida, ele planejava sobreviver como uma pessoa morta. 1 ano, 2 anos, isso provavelmente foi o suficiente. Ele já tinha experiência em se esconder. Ele se escondeu de seu comandante desumano e correu para a torre para fugir. Foi bom começar sua caçada oficial então. Quando todos estavam desprevenidos, aliviados por tudo ter acabado, ele teve que se mudar. Comandante, o que não conseguimos terminar na Terra, vamos terminar aqui. Que tipo de cara sua irmã faria se soubesse que ele estava aqui? Jiang Wei terminou de organizar seus pensamentos e desapareceu na escuridão. Suishi. Você ganhou o Mundo Infinito da Noite, como sua última recompensa. Yong-Woo sorriu ao ver a mensagem final. Eles estão me dando muito. A agência deve ter ficado bastante zangada por causa do Dragão Vermelho. Na verdade,
A missão ainda não terminou completamente. O tempo dado foi de 3 dias e, embora a Rainha do Verão estivesse morta, o clã em si estava bem. Embora eu não saiba quanto tempo esses pedaços finos podem aguentar durante o tempo que resta. Ainda havia muitas partes do Dragão Vermelho para destruir, e isso significava que ele poderia ganhar mais karma. Mas a agência estava dando a ele todas essas recompensas como se estivessem esperando por isso. Cada recompensa foi incrível. Eram tantos que era difícil para ele lembrar de todos eles. Bem, como a agência está apenas doando a riqueza do Dragão Vermelho, eles não estão perdendo nada. De qualquer forma, houve duas coisas que chamaram sua atenção nas recompensas. Intreniano e o espaço exterior. O depósito subespacial que guardava a riqueza do Dragão Vermelho, Intrenian. Ion-Wu recebeu mais 3 do que roubou de Baal e usou com eficiência. Cada um de seus conteúdos era diferente. Uma sala de armazenamento de tesouros com todos os tipos de ouro e prata. Um depósito de armas com artefatos preciosos. Um arquivo repleto de grimórios e livros de magia que a própria Rainha do Verão colecionou. Foi isso que o Bureau lhe deu. Haha, é realmente incrível aqui. Você sabe o que acabei de encontrar? Claro. Ele abriu o arquivo mágico para Bran e Bu. Bran tinha olhos brilhantes de cachorrinho, diferente de seu eu habitual. Você encontrou algo legal? Claro, há um grimório sobre Bloodlines. Isso está quase relacionado a poderes sobrenaturais. Então deve ter sido difícil organizar tudo isso. Uma espécie dracônica é uma espécie dracônica. Deve ser realmente incrível se Bran estiver surpreso. É incrível, mais que incrível. Além disso, você sabe por que essa magia de linhagem é importante agora? É porque as bênçãos genéticas que estão no sangue são o que tornam a linhagem poderosa. Isso significa. Ion-Wu sentiu como se pudesse ver Bran sorrindo de onde estava. Você pode aprender facilmente. Você não está sentindo os limites da gravura atualmente? Os feitiços da gravura. Ele estava falando sobre a magia rúnica que Ion-Wu ordenou que Bu gravasse, o Magic Equipe. Ion-Wu acenou com a cabeça. Como o que Bran disse, ele sentiu um limite para a magia rúnica quando usou seus poderes. Reserve algum tempo depois. É difícil na primeira vez, mas ficará mais fácil depois disso. Se você puder usar as bênçãos do dragão e do demônio, é óbvio que haverá resultados claros. Bran sorriu maliciosamente. E também, mais uma coisa. Você tem que aprender magia de linhagem para passar facilmente para a magia da língua do dragão. Em termos de propriedade, a linhagem é um nível inferior de magia linguística. Ion-Wu arregalou os olhos. Linguagem do dragão. A magia que mal foi aberta após o despertar da 6ª etapa e usada durante a 7ª etapa. O caminho para isso estava sendo aberto? Fora isso, parece haver livros sobre a árvore de Sephiroth e os registros akashicos. Não apenas livros de magia, mas existem diferentes tipos de conhecimento. Eles parecem ser encontrados na busca pela verdade. O ancião-chefe ficará feliz. E será bom ensinar isso a Sesha. Poxa, era como se ele tivesse uma doença que relacionasse Sesha com tudo. Este lugar pode ser o esconderijo de conhecimento que a espécie dracônica tentou proteger até o fim. Ion-Wu pensou em algum lugar com as palavras de Bran. Hiroshima. O lugar que era conhecido por conter todo o conhecimento das espécies dracônicas. A Rainha do Verão trouxe uma parte de Hiroshima com ela? Nesse caso, seria de grande ajuda para Ion-Wu. De qualquer forma, contarei mais depois de dar uma olhada. Provavelmente há mais coisas especiais. E com isso, a ligação com Bran foi cortada. Ion-Wu riu incrédulo. Isso foi o que ele ganhou por ficar em segundo lugar. Então quanto seu professor, o primeiro colocado, recebeu? Ion-Wu estava curioso, mas seja o que for que o rei marcial conseguiu, o resultado foi óbvio. Ele provavelmente fará com que seja levado pelo ancião-chefe. Ele provavelmente diria ao rei marcial para doá-lo porque não tinham fundos para administrar a aldeia. Pensando no rosto injustiçado do rei marcial, ele se sentiu satisfeito. Definitivamente não foi por causa do galo que ainda latejava em sua cabeça. Junto com isso, o Outer Space, o dono do Endless World of Night era agora Ion-Wu. Parecia que a Valpardisnachit não satisfez as condições para mantê-la durante a queda. Um espaço sideral. O que devo fazer com isso? Este lugar estava uma bagunça completa devido à guerra entre o Dragão Vermelho e a tribo de um chifre. Ele precisava construí-lo novamente do zero para usá-lo. E só havia uma maneira de usar o espaço exterior. Uma casa de clã. Ion-Wu estava imerso em pensamentos. Um clã. Ele não achava que precisava de uma. Mas com esta guerra, Ion-Wu pensou novamente no conceito de organizações. O Dragão Vermelho e a tribo de um chifre eram ambas organizações. Por outro lado, ele estava sozinho. Ele havia sobrevivido sozinho até aquele momento, mas agora precisava de uma cerca que pudesse protegê-lo e ajudá-lo. Um espaço sideral não seria uma boa base para isso? Justo quando ele estava pensando sobre isso. Por que você parece ter o mundo? Você está dormindo? Dormindo? E o crédito? Você não está pagando de volta? Você está dormindo depois de gastar todo esse dinheiro? Atran olhou carrancudo para Ion-Wu do lado oposto dele. Ion-Wu acordou de sua linha de pensamento. Eles estavam atualmente se movendo para as seções externas da torre depois de deixarem o espaço exterior. Pouco antes de eles desmoronarem após o uso dos Dragon Killers e seu poder mágico ser drenado, Atran pediu uma carruagem para transportá-los.
Ele sentiu como se tivesse envelhecido 10 anos em um único dia, então queria estar confortável pelo menos durante a viagem. Foi também por isso que ele pediu a Yeon-woo que devolvesse o crédito assim que a missão terminasse. Foi porque o custo do crédito era tão imenso que a taxa de juros era astronômica. O custo estava inflando a cada minuto. Mas, ao contrário do apressado Atran, Yeon-woo estava sorrindo. Apenas algumas horas atrás, Atran o chamava de senhor cliente. Mas agora ele estava falando informalmente com ele na cara dele. Yeon-woo pensou que seu rosto mudava de acordo com o dinheiro. É por isso que ele é chicoteado como uma tarefa simples. Se Atran soubesse o que Yeon-woo estava pensando, ele teria desmaiado. Normalmente, ele tinha uma cara de pôquer perfeita, como qualquer comerciante notável deveria, mas era difícil para ele controlar sua expressão depois de ser usado por Yeon-woo várias vezes. Por que você está sorrindo? Atran estava prestes a se levantar furiosamente, mas Yeon-woo de repente abriu o espaço sideral e estendeu algo. Isso é suficiente? 5 cofres e Altabal. Atran rapidamente curvou-se profundamente, a cabeça tocando o chão. Com isso, ele poderia pagar o preço e os juros e ter troco suficiente para si. Yeon-woo sorriu novamente. Ele era um cara tão transparente. Eu te amo, senhor cliente. Eu não disse que daria a você ainda. Você é garoto. Ainda não terminei de falar. Yeon-woo colocou mais 5 cofres e Altabal na frente de Atran. Havia 10 cofres no total. Os olhos de Atran se arregalaram e se acalmaram novamente. Ele percebeu que Yeon-woo queria uma troca adicional. Cuide do crédito com isso e você ficará com o valor restante. Isso é o suficiente para você voltar, certo? Foi mais que suficiente, mas Atran não conseguiu responder imediatamente. Ele sentiu como se Yeon-woo fosse uma cobra rastejante enrolada em seu pescoço. Você não parece estar fazendo isso por boa vontade. O que você quer em troca? Quero que você me conecte com By the Tablet. Atran piscou. Ele já estava surpreso o suficiente, mas agora queria gritar. Pelo tablet. Era uma união dentro do sindicato deles. Era um lugar onde apenas os maiores comerciantes dentre os mercadores misteriosos poderiam se juntar. E, claro, cada um de seus clientes era o melhor dos melhores. Apenas alguns dentro da torre os conheciam. Lá, todos os tipos de itens foram trocados. Era como um clube secreto na sociedade. Não era algo que um jogador dos andares inferiores pudesse mencionar. Mas Yeon-woo estava muito calmo. Como você os conhece? Isso é importante? Claro que não. Meu erro. Peço desculpas. Os comerciantes devem apenas ser fiéis à troca. Yeon-woo assentiu. O que eu quero é apenas uma conexão com eles. Eu cuidarei das coisas depois disso. Atran ficou em silêncio. Isso não é algo que eu possa decidir. Quando posso esperar uma resposta? 5 dias. Não. 4 dias. Não. 2 dias. Darei uma resposta em 2 dias. A voz trêmula de Atran tornou-se firme. Ele viu um novo caminho para si no pedido de Yeon-woo. Isso não foi apenas algo que terminou com ele sendo membro do sindicato, mas se tornando um grande comerciante. Yeon-woo jogou a isca e Atran mordeu-a com conhecimento de causa. Mesmo que não tenham dito isso, foi um acordo que foi bom para ambos. O grupo de Yeon-woo se separou do grupo de Atran, perto da aldeia da tribo de um chifre. Vejo você na próxima vez se tivermos a chance. Foi divertido, graças a você. O Rei Gelado e Yeon-woo apertaram levemente as mãos. Nocturne olhou para Yeon-woo e para a aldeia com olhos enigmáticos e se virou silenciosamente. Apenas alguns membros da tribo estavam de volta à tribo de um chifre. Foram eles que foram feridos na batalha e as pessoas que vieram ajudá-los. Eles disseram que o resto deles foi perseguir o Deus do Arco. O Deus do Arco, qual é a identidade dele? Yeon-woo momentaneamente ficou curioso sobre quem era o Deus do Arco, para brincar com a tribo de um chifre assim. Ele sabia como olhava o diário, mas de acordo com os membros da tribo, seu rosto mudava com frequência. Não se sabia nada sobre sua identidade ou objetivo, tornando-se o Deus do Arco no chão guivado, apunhalando o Deus da Espada pelas costas e tornando-se inimigo da tribo de um chifre. Não parecia haver nenhum padrão em seus movimentos, e todos eram considerados coisas que ele fazia impulsivamente. Mesmo assim, ele era habilidoso o suficiente para lidar com o rei marcial, então isso significava que ele estava no mínimo no nível dos 9 reis. Era impossível que tal pessoa impulsiva tivesse vivido tranquilamente na torre durante todo esse tempo, mesmo considerando que havia muita gente na torre. No entanto, Yeon-woo desviou sua atenção do Deus Arco. Mesmo se ele tentasse fugir, ele não seria capaz de ir longe com o aquecido rei marcial em seu encalço. Yeon-woo voltou para seu quarto. Seu quarto foi o primeiro lugar dele depois de entrar na torre. Yeon-woo olhou ao redor e encostou-se na cadeira de balanço. A tensão da batalha foi liberada. Foi um descanso curto, mas agradável. Só então. Mestre, preparar. Bu surgiu de sua sombra e fez uma reverência. Sua visão interna ficou diferente depois de engolir a última pedra filosofal. Todos os tipos de emoções saíram dele. Curiosidade, expectativa, alegria, êxtase. Ele estava curioso sobre o que aconteceria agora. Um descanso como este é bom, mas outros tipos de descanso também são bons.
Ion-Wu levantou-se da cadeira de balanço com os mesmos olhos de Bu. A rainha do verão e a Duna de Vieira. Era hora de espremer suas almas.